Bom dia. Eu falo bom dia, povo de Deus, porque eu estou gravando de manhã, mas ao horário que você assistir, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que todos nós temos que fazer: resistir, lutar contra as provações que são nos impostas pelo mundo, né? E se existe provação, se existe tentação, é porque em nós existe um motivo para que isso aconteça. Eu vou ler três passagens, tá? Eu vou ler 2 Coríntios 12, 9, eu vou ler Tiago 1, 2 e 3, e vou ler também 2 Coríntios 4, 17 e 18, que vai ser a base desse bate-papo de hoje. 2 Coríntios 12, 9, diz assim: Mas ele me disse, Jesus, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, aqui já é Paulo falando, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Tiago 1, 2 e 3. Considerem motivo de grande alegria, meus irmãos, sempre que passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E por último, aliás, tenho mais dois. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E por último, Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só, eu acredito que, assim como eu, todos tenham que resistir em algum momento sobre alguma situação. Uma situação que não agradaria a Deus. Eu creio que em algum momento nós temos que aplicar, de alguma forma, uma resistência. E quando nós aplicamos essa resistência, quando nós queremos enfrentar essa tentação, nós estamos lutando contra nós mesmos. Porque se existe tentação, é porque em nós existe alguma coisa que leva a essa tentação. O olhar de alguma coisa, o desejar alguma coisa. Então, geralmente, estamos lutando contra nós mesmos, porque a nossa vontade de fazer o que é bom, certo, é uma coisa espiritual. Mas a vontade que a nossa carne quer exercer sobre nós é fazer coisas que não são agradáveis ao Senhor. Deixa eu ver minha cola aqui. E nós não temos energia suficiente para atuarmos contra essas tentações, para resistirmos contra o inimigo. Nós somos fracos. A nossa resistência é fraca. Mas aí, olha o que Jesus diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ainda Paulo fala assim, ó: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quando nós somos fracos, é o momento em que nós clamamos ao Senhor e Ele olha para nós, pela sua graça Ele intervém, Ele pode intervir na situação. E não podemos ficar tristes por estarmos... Nós vamos ficar tristes, mas não podemos insistir nessa tristeza enfrentando a luta. Olha lá em Tiago: considere motivo de grande alegria, meus irmãos, sempre que passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança, com certeza, agrada a Deus, porque nós não estamos desistindo, sabe? Não estamos desistindo. Aquela pessoa que está no leito do hospital, até desenganada, mas ela luta, ela ora a Deus, ela não quer desistir. Você recebe um não, mas Deus, em algum momento, falou que aquilo era para ser um sim. E alguma coisa está entre você, o sim e o não. Aí você persiste, você luta.
Diferente de quando você sabe que Deus mostrou que não colocou empecilhos e você continua insistindo, né? O poder de Deus sempre vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Então a nossa fraqueza não é um defeito, é uma coisa que permite com que nós entendamos que Deus vai nos suprir, vai nos ajudar. É aquilo que eu falei, a nossa resistência, a nossa luta contra alguma situação ruim, contra uma adversidade, contra uma tentação, é uma luta contra nós mesmos, sabe? Você está na frente do espelho se enfrentando, não. Aí nós vamos ficar fracos, e é nesse momento que Deus age. Nós temos que apresentar diante do Senhor as nossas dificuldades, a nossa limitação de enfrentar. Nós conversemos com Deus. Deus, eu não estou suportando, eu não tenho forças para lutar. Senhor, me capacite, me oriente, Pai. Atua em mim, o que o Espírito me ajude nessa situação. Clamar a Deus nessa situação. O que mais que eu anotei aqui? Aqui diz o seguinte, olha, vou repetir. Ó, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que eles, do que o sofrimento. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê. Você está vendo a situação, você está vendo uma coisa na tua frente. Não é contra aquilo que você vai lutar. Por quê? Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, então nós temos que fixar nossos olhos naquilo que nós não estamos vendo, na nossa fé, na nossa fé. Mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. A nossa vida aqui na Terra é transitória. Mas o que não se vê é eterno. E repetindo por último, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. O que você está pedindo a Deus? O que você está enfrentando? Deixe escrito aqui embaixo, não o que está acontecendo, mas que você precisa que nós oremos junto pelos irmãos para que haja o agir do Senhor naquele problema e que aquela fraqueza que nós estamos sentindo, que você está sentindo, é onde Deus vai atuar. Amém? Deus abençoe, que essa palavra atinja o coração de vocês da forma como precisa. Aquele lembretezinho de sempre. Se inscrito você não for, se inscreva. Ao se inscrever, clique lá no sininho para que você receba as notificações dos novos vídeos. Deu positivo, deu ok, comente e compartilha. Deus abençoe. Deus é mais na nossa vida. Amém?